Baixando, vamos aprender a baixar todas as nossas barreiras. Hoje, bom dia, boa tarde, boa noite. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã. Meus amores, Gigi sem filtro. Janeiro acaba o filtro, então já tem uma semana que tá assim pra mim. Para com esse filtro, acaba com isso. Ô, gente, que delícia estar aqui com vocês, né? Hoje é uma terça-feira maravilhosa, extremamente chuvosa, mas uma chuva maravilhosa aqui onde eu moro, perto de Campinas, tá uma maravilha. Me conta aí como que tá a temperatura e o clima aí onde vocês estão. Esperar a turma entrar, vamos falar sobre as barreiras que nós levantamos, né? Para tudo e para todos. E o nível de distância, né? O volume de distância que a gente quer dar para as coisas na nossa realidade, onde nós não aprendemos a receber. Consciência inclui tudo, não julga nada. Vocês acreditam? Bom dia, Marcelo, tudo bom? Como é que tá a temperatura aí, Marcelo? Como é que tá o clima? Aqui tá uma chuva maravilhosa, assim. Sabe, daquela que faz barulho, assim, que eu acordei, tá uma delícia a chuva. Ontem à noite, a hora que eu fui dormir, antes de dormir, tava muita chuva também. Tá muito bom, esse ano tô gostando de ver, tá tendo chuva aqui. Vamos ver o que né, a reserva de água aí ajuda muito, né? E tudo, a natureza agradece. Depois de muito fogo, muita chuva. E vamos falar hoje, gente, sobre as barreiras. Todas as barreiras que nós levantamos. Tá bem quente, né? Um sol para cada pessoa, exatamente. Esses dias aqui tá muito calor mesmo. E aí a gente gosta dessa chuva porque dá uma refrescada, né? Nossa, vira outra coisa. Mas olha, tava derretendo esses dias aqui. Ontem mesmo estava derretendo durante o dia. E é isso, né? O sol, ele tá aumentando muito a intensidade dele. Muito. E vai aumentar mais ainda, você acredita? Inversão magnética do campo magnético da Terra. Vai chegar num ponto, em alguns lugares, eu acho até no hemisfério norte, ele vai passar que nem uma caneta de laser, destruindo tudo, assim. Vai chegar num ponto, né? Isso não é agora, né? Isso é pra frente. Mas vai rolar muita coisa. Hoje nós estamos falando das barreiras de Gigi sem filtro. Já tô treinando, porque diz que janeiro acaba os filtros, né? Então a brincadeira do filtro acaba. Tô me divertindo. Ai, ai. E a gente levanta barreira por conta de tudo, né, gente? A gente julga o tempo inteiro. Nós reagimos a tudo. E eu tô percebendo que nós estamos passando por um momento de uma mudança, né, muito profunda, energética no sistema Terra, no geral, assim. E as pessoas estão cada um reagindo de uma forma. Mas o que eu percebo muito claramente é que cada um de nós está sendo assim estimulado vamos dizer, está havendo nós estamos sendo potencializados na nossa condição. Então, cada um tanto com um lado que você considera que é legal, outros que não, traços de personalidades que não são muita contribuição, tá tudo muito exacerbado. Tá tudo muito forte. Antigamente a gente falava assim, tá carregado na tinta. Né? Então, assim, você vai pintar um quadro, aí você carrega na tinta, carrega no vermelho, no azul, no preto, né? No marrom, no amarelo, bem carregado. Tá todo mundo, assim, com essa forma de se expressar, de ser, potencializou demais, gente. Isso eu tenho percebido claramente. É como se a gente já estivesse realmente permeando uma
vamos dizer assim, a dimensão, a 3D, ela tá mudando muito fortemente. Aí a gente, essa teoria, que a quarta dimensão vai para a quinta e tal, essas teorias não quer dizer que elas sejam realmente assim, né? Mas vamos dizer que nós estejamos, né? Eu acredito que a gente já esteja, se não tiver nela, tiver muito próximo da quarta. 3.7. Nós já estamos na 3.7. Tá muito intenso isso. Eu tenho percebido isso muito claramente. E tá muito transparente, né? As dimensões. As forças invisíveis, né? As consciências, todos os seres que estão em outras dimensões, tá tudo muito aqui na cara da gente. Dá para perceber o tempo todo. E tá uma piada, né? Porque é um tal de vulto para lá, uma coisa que passa para cá o tempo todo. As presenças, né? Estão muito intensas. Quem tá entrando vai se interagindo com esse assunto e sobre barreiras, né? Sobre tudo aquilo que a gente levanta para não ter contato direto com a realidade, que a gente fica escolhendo, isso sim, isso não, isso pode escolher, mas não recebe, né? Então, antes de receber, já levanta as barreiras. E na hora que você levanta as barreiras, o que acontece? Você não permite aquele acesso que muitas vezes era o que mais ia expandir sua vida, o seu dia, aquela situação que você escolhe. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje falando sobre as barreiras. Gigi sem filtros. Gigi tirou o filtro. Falei, o quê? Vai acabar filtro? Ah, então já vou acabar com ele de uma vez, né? Em janeiro acaba o filtro. A farra do filtro. De manhã é bom o filtrinho, né? Bem suave. Mas tá tudo certo. Nós vivemos numa realidade, né? Onde a exigência de padrões, né? É muito grande. Mas vamos que vamos. Gente, a questão das barreiras, nós estamos o tempo todo levantando barreiras para tudo. E aí, quando você tá lá na sua infância, você passa por uma situação de sofrimento, de dor, alguém te maltrata, alguém te exclui, ou você apanha de uma criança, alguma coisa assim. E aí você levanta barreiras. Você andou a cavalo, você caiu do cavalo, e aí você cria uma barreira tão grande entre você e o animal, que você diz assim, eu nunca mais vou andar a cavalo. Você caiu da bicicleta, você tá lá aprendendo a andar de bicicleta. E aí tiraram a rodinha, pararam de te dar uma sustentação, aquele adulto ali, você foi blum, esborrachou no chão. Aí você abre a boca a chorar, dependendo da sua personalidade, da sua forma de ser e tudo, o que você faz? Nunca mais quer andar de bicicleta. E aí entra em pânico, não quer mais andar de bicicleta. E assim nós temos inúmeras pessoas que não dirigem, que não fazem as coisas porque tem trauma. Né? Aí entra no looping de aprisionamento, de congelamento do trauma. E aí não sai, não anda mais, não faz mais, não faz mais nada. Entendeu? E bom dia para quem está entrando. Hoje estou falando sobre as barreiras. Todas as barreiras que nós levantamos para nos proteger. Nós temos a ilusão de que mantendo distância nós vamos nos proteger, sendo que na realidade é aquilo que está vibrando dentro que está atraindo aquilo. É assim, né? A gente exterioriza, a gente responsabiliza o de fora, sempre responsabilizando o que está fora. Acreditamos que nós podemos nos proteger. É natural, né? Que os conflitos, né, gente? Os conflitos são muito intensos, né?
Então, a gente vem assim de exércitos, né? Daquela cultura de G, né? De ataques, uma tribo atacando a outra, aí tem que fazer barreiras, proteções, os escudos protetores. O que acontece? Você vai lá quando criança, toma o tombo de bicicleta, ou você sofre um bullying lá na escola, você fica traumatizado, o que acontece? Você levanta barreira para relacionamentos, né? Você se torna... Depende da família, que tem famílias que o tema é o medo. Tem medo de tudo. Eu já atendi pessoas que chegaram para mim e falaram, olha, eu fui criado com medo de tudo. Minha mãe me ensinou a ter medo de tudo. Gente, aí eu olhei para aquilo e falei, ainda bem, né? Que eu não passei por isso. Porque já pensou quanta energia essa pessoa vai ter que gastar, né? Para poder liberar esse medo todo, que é um implante mesmo, né? O medo é um implante distrator. E a gente tem medo de tudo. Imagina sem a mãe botar medo de tudo, a gente já tem medo, né? Porque essa realidade nos coloca na caixinha do medo mesmo. E aquela sensação o tempo todo de que algo pode acontecer, que sai do seu controle, que algo pode acontecer de terrível. Então a gente vai comprando esses pontos de vista, pondo para dentro, de forma totalmente inconsciente, porque o seu inconsciente está em contato com o inconsciente do outro, que está pensando aquilo tudo, e do coletivo você está pondo tudo para dentro. E aí quando você vê, você está lotado de barreiras, armaduras, que você não vive. Todos nós passamos por isso. Só muda o endereço e o CPF, é tudo a mesma coisa. Todo mundo no cagaço, morrendo de medo, no medão mesmo, né? Acreditando mesmo que somos vítimas de algo assim grandioso e maior, sendo que esse algo grandioso e maior que está nos governando, somos nós que nos acuamos, nós, vamos dizer assim, nós permitimos que toda essa cultura, nós somos corruptos, resumindo. Nós somos os corruptos, né? Que recebemos todo esse tratamento, essa engenharia de controle, de manipulação, e a gente foi aceitando e botando para dentro. Tô falando de todo mundo e de mim também, tá? Não tô me excluindo, não. E agora, o que acontece? Aí todo mundo olha para isso, você começa a olhar para isso e fala assim, peraí, esse negócio aqui tá querendo me aprisionar num nível verdadeiro mesmo. Em 2020, quando ocorreu tudo aquilo, né, é aquela coisa de todo mundo ficar dentro de casa, preso e tudo. Eu tinha uns 10 anos que eu estava esperando algo parecido com aquilo. Não sabia exatamente o que era, mas tinha 10 anos que eu estava percebendo que ia ocorrer algo. Normalmente eu tenho percepções assim, é muito comum isso no meu campo, no meu sistema, né, na minha paranormalidade, na minha percepção de futuro, ela é de 10 anos. Ela é imediata, mas ela estende, normalmente eu percebo, uma faixa aí de uns 10 anos ou até mais. E isso, o efeito disso em mim, tô falando de mim, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente que está me assistindo, que vai assistir, que vai entender isso. O próprio processo. Eu trago essas situações pessoais para poder ilustrar, para poder estimular vocês a perceberem, né, como que o sistema de cada um funciona. Porque isso são habilidades espirituais, energéticas, habilidades que nós temos, que a nossa consciência tem. Então, eu tenho essas habilidades. 10 anos para frente, mais ou menos, tem algumas coisas. Aí, olha aí, tá vendo aqui, ó, as entidades, cutucando o nariz. Cutucando o nariz, e é isso. Afasta todo mundo, todas as entidades, por favor. E elas vêm mesmo cutucar e mexer e fazer. Falar, ó, fala. Elas fazem porque sabem que eu vou falar delas. Então, elas não têm como aparecer fisicamente, mas tem como colocar a presença delas, né? Então, vamos parar de fazer cosquinha no meu nariz, por favor.
Bom, afasta todo mundo. E é isso, aí fica Gigi aqui fazendo live, mandando, pedindo para as entidades se afastarem. E aí quem assiste fala, essa mulher doida, essa mulher pirada, né? E só que todos os humanoides multidimensionais que me assistem sabem bem do que eu tô falando, né? E essas habilidades eu fui percebendo e eu a todo dia eu me deparo com algumas habilidades que eu tenho que eu não conhecia. Então, eu muito antes de 2020, eu sabia que ia acontecer algo interessante que eu capto a energia da situação. Então, assim, exatamente como que a situação vai ocorrer, eu não sei, mas eu tenho a energia. E quando entrou 2020, que aconteceu aquilo tudo, eu identifiquei claramente que a percepção, né, toda a energia, todo o conteúdo do que estava acontecendo naquele momento, eu já tinha acessado ele há pelo menos 10 anos atrás. É um pouco mais, mas vamos botar aí, vamos arredondar essa conta. 10 anos atrás. Eu fiquei chocada, eu falei, uau. Eu percebi que eu estava me preparando, né, desde os 30 e poucos anos, para começar a viver aquilo. Tinha mais de 20 anos que eu estava me preparando para viver aquele momento e outros que ainda podem vir, diferentes, cada um, estou dizendo, né, cada situação. E por incrível que pareça, aí agora que vem a cereja do bolo. Agora que vem a clareza, a consciência, né? A minha eu sempre estou trazendo aqui para vocês tomarem consciência do que é você sobrecriar algo. Primeira coisa, você não se identificar com aquilo, né? Você não mergulhar de cabeça e falar, e agora, né? Entende? Eu consegui passar por tudo aquilo em 2020 com muita, mas muita leveza. Muita leveza mesmo. Gente, eu nem lembrava, eu nem percebia. Eu lembrava do fato que estava ocorrendo, às vezes quando eu entrava numa rede social para alguma coisa, né, para resolver alguma coisa, olhar e estava se falando daquilo. Mas eu esqueci mesmo. Eu nunca tive, né? Nunca entrei na frequência do Congonha. Nunca tive o Congonha, nunca. E não foi nenhuma nem duas vezes que eu acordei de madrugada e que eu vi uma movimentação em outras dimensões, né? O que eles estavam fazendo. Foram várias vezes que eu acordei de madrugada e dei... Ou então, às vezes, eu estava em semiconsciente, né? E eu dando... E escolhendo, falando, não, aqui vocês não vão fazer isso, não. Né? Várias tentativas de introdução de um monte de coisa que eu não sei, nem quero nem saber o que é. Né? Então, meus amores, isso acontece? Acontece. Isso tudo é orquestrado em várias dimensões, vários níveis, né? E aqueles que não percebem, não estão presentes, não estão expandindo a consciência, não estão conscientes do que o que acontece, né? Mudar a frequência, nós precisamos aprender a entrar em outra frequência, outra faixa de frequência. Porque a frequência da Matrix é X, né? Aí você pega e aprende a entrar na faixa Y. Bom dia, Mércia, querida. Belo Horizonte, minha cidade maravilhosa. E a minha frequência é você que escolhe. Você vai lá e escolhe, sabe? Aquele dial, que é o tuning, sabe? Que você
coloca lá na rádio que você escolhe. Aprende a escolher. Agora você enche de barreira, você levanta tudo que é barreira, para tudo e para todos. Quer ver um exemplo muito interessante? Você levanta barreira, você tem preconceito com tal tipo de pessoa que, sei lá, que... Dá um exemplo aí. Pessoas que são cozinheiras e que gostam de fazer pratos exóticos com animais, blá, blá. Vamos dar um exemplo mais simples, né? Você tem preconceito com o quê, gente? Me dá uma ideia aí. Raça. Se você tem barreira contra pessoas de raça X, raça que eu falo é cor de pele, sei lá, cultura, né? E você tem lá preconceito contra os chineses, por exemplo, dificuldade. O que acontece? Se você tem um negócio, se você tem, né, algo que você... No geral, você vai criar uma barreira contra aquele tipo de etnia, de grupo, ninguém daquele grupo vai comprar o seu produto, não vai ser contribuição para você. Você começa a tirar as fatias da realidade para poder viver de uma forma que você sinta protegido. Entende? E aí, um monte de coisa não chega até você. Que o universo, ele inclui tudo. Ele não exclui nada, ele inclui tudo, ele não julga. E como nós ficamos julgando o tempo todo e selecionando isso sim, isso não, né? E a gente vai tirando grandes fatias de possibilidades. Nós fechamos as portas para as possibilidades. Tá dando para entender o que eu tô falando? Ou tá difícil? Conta aqui pra mim quais são as barreiras que você mais levanta. Ah, eu levanto barreiras com pessoas estúpidas, pessoas que não têm, são pessoas muito inconscientes. Eu levanto barreira contra as pessoas que gostam muito as mulheres que gostam muito de muita maquiagem, que põem cílios nos olhos. Por exemplo, eu crio barreiras com pessoas que gostam de festa, rave, sei lá. Né? Então você vai baixando, porque o que acontece? Todas essas pessoas, elas não vão acessar você. Você vai fechar as portas. E às vezes você tá na rua com o pneu furado. Quem ia parar ali era aquela pessoa que tem aquela etnia ou aquele gosto. Você entende o que eu tô falando? Aí aquela pessoa não vai parar porque ela poderia parar. Ela até teve vontade de parar. Não, deixa eu ajudar aquela pessoa ali. Tá com o pneu furado, vou lá, né? Aí não vou não. A pessoa passa. Ela poderia ter parado para contribuir com você. Mas você tá cheio de barreiras. Pessoas assim, pessoas assadas, não, isso não. Então essas barreiras vão levantando e nada chega a você. Eu recebo de tudo, de todos, é isso aí. Tá muito bom? Tá dando para entender? Então tá. Então recebemos juntos, Lili. Também recebo muito. Então assim, você ter consciência de que uma determinada pessoa, independente da etnia, da cultura, do que ela faz, do tipo de música que ela gosta de ouvir, ela pode ser uma contribuição em algum momento. Quando você começa nessa levantar todas essas barreiras, nós temos barreiras levantadas para tudo. Eu já ensinei aqui. Gente, esse exercício é de milhões. Coloca o relógio do seu despertador lá do telefone para tocar de hora em hora. Bip, 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 bip. Aí nessa hora que tocou, o que você vai fazer? Você vai baixar todas as barreiras. Você só vai dar o comando.
baixando todas as barreiras. Eu baixo todas as minhas barreiras agora, baixando todas as barreiras. Dá o comando, não interessa. Você não tem que ver, sentir, perceber. Começa a baixar as barreiras, você vai ver que vai chegar muito mais diversão, dinheiro. Eu fiquei impressionada quando eu comecei a fazer esse exercício. Eu vi assim o quanto que estava cheio de barreira. É tudo inconsciente, meu amor. Tá cheio de barreira levantada. Os muros estão levantados. E o dinheiro também não chega. A diversão não chega. Aquele relacionamento nutritivo, aquela amizade nutritiva não chega. Porque você tá com as barreiras levantadas. E como eu vejo jovens de barreira levantada para as pessoas que têm mais idade. Eles não querem receber. Gente, mas não quer nem chegar perto, sabe? É uma versão. A Matrix criou uma versão. Ao invés de estar como gente, todo mundo. Se você não perder a sua vida antes, você vai chegar na longevidade lá do alto dos seus 70, 80 anos, não sei, 90. Daqui para frente pode ser até muito mais, né? E aí levanta essas barreiras todas, o que acontece? Não recebe a sabedoria, não recebe a clareza. Ah, não, é muito chato, né? Não tem fazer interseção, interseccionar com outro tipo de conhecimento, de cultura. Sabe um exercício muito legal? Crio barreiras com pessoas que curtem funk. Exatamente. Eu sei bem o que é isso. Ai, ai. Mas, assim, quanto mais a gente levanta barreira, assim, quanto mais a gente quer colocar algo à distância, mais às vezes aquilo aproxima, né? O bom mesmo é olhar tudo sem julgamento, ter consciência de que é uma música que vai trazer sequelas em todo o nosso corpo, no nosso sistema. 80% de nós, né, é água, quase 80% do nosso organismo é água, e as águas do nosso corpo reagem, né? Essas músicas são criadas para destruir o país, a sociedade. Isso tudo é obra da Matrix, né? E a Matrix, ela está controlada mesmo por seres, né? Vamos dizer assim, é um universo de base demoníaca. Isso aí você tem que ter consciência, não tem? Ah, então eu vou agora achar legal, né? Eu jamais permitiria que alguém tocasse um funk dentro da minha casa. Né? Se quiser, pode ser quem for. Meu filho vem aí com a família, ele gosta de umas músicas, não nesse nível, mas ele gosta de umas músicas meio... E pra mim é desconfortável. Eu falo com ele muito delicadamente. Eu falo, pode mudar isso aí, porque pra mim não dá, não. Se quiser ouvir uma música mais melodiosa, mais gostosa, a gente escolhe junto, mas isso aí, aqui em casa, não. Eu sou assim, né? Minha casa, minhas regras. Eu prezo muito, né? Pela sonoridade, pelo padrão vibratório da minha casa. São escolhas minhas, né? Não vou ficar levantando. Lá fora, né? Vocês façam o que vocês quiserem, mas aqui dentro não. Eu sou assim, né? Minha casa, minhas regras. Né? E são muitas... são as regras que a gente vai criando. Entende? Só que nós estamos vivendo um momento tão delimitador, assim, um negócio tão forte, que tem umas coisas que eu vou falar com você. Não tá brincadeira, né? Não está brincadeira. Acaba que eu mesma vejo assim, o quanto que eu fico na solitude, né? Muita solitude. Porque eu sou uma pessoa que nunca gostei de barulho, nunca gostei de muita gente, festa, sabe?
momentos de confraternização, muita gente junta. Muito para mim, assim, meia dúzia, 10 já é uma multidão, né? Vocês imaginam ir para um show, né? Não tem como, para mim não rola. Mas cada um com as suas escolhas. Não existe nada de errado nisso, mas a gente tem que prestar atenção nas barreiras, tá sempre baixando as barreiras para que a gente desenvolva o que é uma proteção natural, né? Que ninguém fala. É você se tornar consciente do que está se aproximando. Aí as pessoas querem muita proteção espiritual. Então, na realidade, é você se tornar consciente. E quanto mais você se relaciona com as forças invisíveis, mais a coisa começa a ficar muito interessante, porque você você perde o medo, você faz o curso da Gigi Criando com as Forças Invisíveis, nossa, aí você perde o medo, e aí você começa a criar a sua vida a partir dessa consciência com as forças invisíveis. E aí você começa a olhar para tudo isso, ter essa comunicação que não precisa ser visual, mas você tem consciência das entidades que estão, né, próximas a você, dentro da sua casa. Você tem ferramenta para isso. Desenvolve essas ferramentas e tá tudo certo. E aí essas ferramentas, você usando, você vai criando músculo, consciência, musculação de consciência. E aí quando você vê, você tá num lugar, chega uma entidade, você olha e fala, o que tá pegando? Você se comunica com ela, você facilita ela, né? Ai, Gisele, eu morro de medo. Ai, porque a pessoa fez uma magia horrível, fez uma macumba pra mim. Tem certeza que a fulana tá fazendo macumba pra mim. Então tá bom, senta, aprende, faz o curso, aprende, chama as entidades, conversa com elas e resolve a parada de uma forma não tem pra ninguém. Isso é maravilhoso, gente. A maior facilidade tem no mundo. E tem o curso das Forças Invisíveis avançado, que eu falo disso especificamente desse assunto. É muito facilitado, é tudo muito facinho de resolver. Mas faz o curso e engaja com as ferramentas, coloca aí o seu telefone de hora em hora para ele tocar, para você baixar as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras. E já tem uma semana que eu tô baixando barreira. Não vai ter mais filtro, então já vou tirar o filtro. Sabe? Aí você fala assim, o que causa sofrimento? É apego. É o apego que a gente tem às coisas. É o apego que a gente cria. E nós temos essa unidade, que a gente chama de ego, né? Esse núcleo de consciência que existe para nos preservar nessa realidade, só que ele ficou maior do que a gente, né? Aí na Matrix tem essa habilidade de inflar o ego, assim, todo mundo entrar nessa bolha de ilusória, né? Totalmente ilusória. E aí, quando a gente começa a perceber e trabalhar com isso e abrir mão do apego, mas é apego a tudo mesmo. Esse é que é o grande lance. Zelda, como que eu faço para sair da Matrix? Abrir mão de tudo, internamente. Tô falando que você tem que pegar tudo que é seu e jogar fora, dar pros outros, não. É desapego mesmo. É entender que aqui que você tá só usando, você tá emprestado. Isso tudo aqui pertence à Matrix, né? A projeção holográfica. Essa holografia, o corpo é holográfico. Não apegar mesmo, é desenvolver o tempo todo o desapego. Aí, quando você fizer a entrega do corpo físico pela morte, ou não, vamos ver o que vai aí na frente acontecer, né? Para você transmutar
em níveis superiores de consciência, muito provavelmente, eu tô acabando de crer que você precisa realmente fazer isso em corpo físico. Por incrível que pareça, estou estudando um assunto, estou vendo que o buraco é mais embaixo. E aí a teoria do duplo vem, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Mas isso é um assunto para outro momento. E cabe a nós desapegar. Desapegar, mas é de tudo, de todos, né? Ai, eu sou tão apegada do meu marido. Ai, eu sou tão apegada da minha esposa, meus filhos, né? Aquele apego, aquela coisa. E aí? Na hora, você acha que se você tiver apegado com as coisas da projeção holográfica, dessa realidade, você acha mesmo que você vai conseguir? Já pensou, gente, na hora, sei lá o que acontece, um portal onde você pode ser arrebatado energeticamente, né? Na hora que todos os seus vórtices começarem a acelerar na direção contrária e você ter a oportunidade de deixar a vestimenta física, né, transmutar, desintegrar esse corpo e poder ir para a sua condição não holográfica. Já pensou? E aí a pessoa vai deixar de passar por esse processo porque ela vai olhar para trás e vai ficar pegado nos animais, ou nos filhos, ou no marido, ou na casa, ou no carro. Quer dizer, você já está aprisionado pelo apego, né? Essas coisas, essas riquezas holográficas que nem sequer existem. É aquele personagem lá do videogame que tá lá apegado com tudo aquilo. Você fala, isso aí nem existe. Nossa, Gigi, vivi muitos anos alimentando meu ego. Adoeci, gratidão, foi a virada de chave, ou mudava a direção, ou literalmente morria. Muda ou morre. Muda ou morre. Tem um processo, né? Que a gente aplica, às vezes dependendo da situação, assim, que do Access, que muda ou morre. Muda ou morre. É isso aí. Que bom que você escolheu mudar, né? Hoje é só gratidão a tudo e a todos, exatamente. Aí você pega as pessoas que estão muito doentes, a nível físico, né, com doenças. Você vai, levanta a ficha, vai conversando com a pessoa para você ver, ela tem apegos profundos em situações, coisas que ela não aceita, coisas que aconteceram lá, ela tá agarrada no passado. Gente, o meu maior trabalho hoje é libertar o meu passado. E falar, você tá lindo, você é lindo, maravilhoso, tá tudo certo. Não teve nada errado, tá tudo bom. Nossa, que delícia. Você entende? Olhar para tudo e começar a rir. Quanto mais consciência, mais responsabilidade. Venho percebendo muita coisa de uns tempos para cá. Realmente mudamos muito em pouco tempo. Exatamente, Jean. Essa mudança, as pessoas que estão à nossa volta, elas ficam muito indignadas, porque às vezes incomodadas, né? Porque quando o outro muda, eu também, para eu acompanhar, eu vou ter que mudar. E aí muita gente não quer, não escolhe, tá tudo certo, né? E aí vem uns rompimentos que a gente tá vendo aí, adoidado, né? O receber é libertador, perceber é libertador, exatamente, o perceber. É você perceber. Seres grandiosos, infinitos como nós, percebem o que sentimentos, emoções pertencem ao corpo. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu entendi, eu aprendi isso. Nossa, eu ressignifiquei tudo. Porque aí eu vi o que eu, como ser infinito, percebo e o que o meu corpo está sentindo, as emoções, porque isso tudo pertence ao reino do Avatar. É o reino do Avatar. Quando você entende isso, você fala, uau!
Metade dos seus problemas acabaram, gente. Meu amor, acabou tudo. Metade já era, foi. Porque, inclusive, você desapega das emoções do avatar. Eu já tô interessantemente, ao longo da minha vida e tal, eu fui aprendendo, estudo e musculo muito. Então, quando meu corpo se emociona, eu deixo ver, ele se emociona assim, vê uma imagem, às vezes alguma coisa assim, vem aquela emoção, eu olho para, eu deixo ele ter emoção. E aí falei, tá bom, vamos para outro? E aí já vamos liberar tudo isso agora. Não falo assim, não pode. Não, deixo vir à tona, vem às vezes, né, aquela emoção, né, aquela vontade até de chorar, o que for, vem, dependendo da situação, vem a emoção, mas eu fico assistindo, é impressionante, eu fico atrás assistindo o corpo reagir. Quando, por exemplo, quando é raiva, isso é mais difícil de fazer. Raiva, ela tem um elemental muito intenso, que gruda. Então, para mim, assim, quando tem a raiva tá chegando, ela vem e eu já tô bem treinando, né? Eu falo, vamos destruir, descriar, eu uso ferramentas para não entrar e não embarcar naquele barquinho da ira, da fúria, da raiva. Porque esse barquinho vai te levar para outros lugares, ele vai te distrair, você vai perder a consciência, a presença, a clareza de olhar para tudo e para todos, tudo que está acontecendo. Porque quando você tem presença e clareza, você não se envolve, você não sai rolando. Mas a gente acha que tem que levantar barreira, não é barreira, pelo contrário, é baixando as barreiras que você vai perceber tudo. Aí você pode escolher, sabe? É você muscular a sua percepção e entender que quanto mais você está presente, consciente, quanto mais você está consciente, você naturalmente está protegido, porque tudo que vai chegando no seu campo, mesmo antes de se aproximar, você já percebeu. Entende? Você já percebeu. E aí você escolhe. Tem que aprender a usar as ferramentas, criar mais na sua realidade com as forças invisíveis. Uau, é bom demais, gente. É uma facilidade incrível. Agora, se você não engaja com as ferramentas, se você não quer aprender, não quer fazer curso, não quer usar ferramenta, aí vai continuar no barquinho, nas caixinhas controladas dentro do sistema. É simples assim. Expansão de consciência não tem preço. Não tem preço, gente. É a Disneylândia, né? A Disneylândia dos adultos da consciência. Eu sou adulta da consciência. Quer dizer, estou almejando me tornar uma adulta da consciência. Estou almejando. Porque dizer que estou adulta na consciência, eu acho meio precipitado, muito forte. Não é? Mas estou sempre nesse caminho, né? E todo dia expandindo mais, todo momento expandindo mais. E percebendo que aquilo que não está funcionando para mim, que eu estou julgando que não está legal, ou que eu quero mudar e que não está mudando, é que eu ainda não escolhi virar essa chave. Porque na hora que eu escolhi virar essa chave, lá dentro lá daquele calabouço, lá daquele sótão, vocês lembram daquela live que eu fiz aí, ó, as entidades. Aquela live que eu fiz lá que a gente entra lá no porão, acende luz, começa a fazer limpeza e tudo. Enquanto você não for para esse lugar e fizer as suas escolhas de liberar e procurar, porque tem coisa que está muito escondidinha, tem camadas e camadinhas e camadinhas, sabe? Que já estão coladas,
Sabe aquelas camadas de sujeira colada uma na outra, pregada? Então, muitas vezes a gente tem que estar disposto a entrar e começar a liberar isso. Só que o efeito disso fica muito claro no dia a dia para as pessoas à nossa volta. E aí a gente não quer passar a viver o efeito disso. Porque a gente quer todo mundo concordando, grudadinho na gente, e a gente morre de medo de não pertencer, de ser excluído do sistema. Quer fazer parte. Então, gente, é um conflito interno gigantesco. Entende? É um conflito, assim, muito interessante, né? Que aí eu fico olhando para tudo isso e estou sempre escolhendo, né? Estar com pessoas. Se for para estar com pessoas, na minha escolha, assim, pessoal, de lazer, de momento, né? Tem que ter expansão de consciência, porque senão, sabe o que acontece? Você fica ali pelejando com aquele volume de lixo que bate, aquele volume de coisa que vem, e você tem que ficar lidando com aquilo o tempo todo, para aquilo não, você está entendendo? E aí, sobrecriar tudo isso, aprender a lidar. Agora, se você quer expandir realmente, você está escolhendo ser um adulto da consciência, você não vai poder continuar enfiado dentro da salinha dos inconscientes. Acho que agora ficou bom, sim. Gigi fica aqui, né? Tô toda aqui à vontade aqui. Gente, parece que eu tô conversando mesmo com... Ai, ai. Eu gosto muito, sabe? Tô aprendendo. Gente, até um tempo atrás eu tava cheia de barreira até para fazer live. Agora tá virando meu momento de diversão. Gente, aqui eu não vejo o tempo passar 9 horas. Ai, que loucura, eu não vejo o tempo passar. E vou embora, e vou conversando. Eu fico tão feliz de vocês interagindo comigo. Muito bom. Gente, sexta-feira agora... sabe aquela live dos cavalos, né? Da tratamento, atendimento sistêmico com cavalos, do Sereno, do Robson Sereno? Nós vamos fazer a live sexta-feira. Eu vou soltar o post, acho que amanhã, tá? Vai ser às 8 da noite no Instagram. Vocês estão todos convidadíssimos. Vai ser um bate-papo muito gostoso. O Sereno falou para mim que sexta-feira estava agendado, que podia ser. Então, porque ele viaja muito, ele tem os compromissos dele, né? Da outra vez não deu. É um desafio, viu, Gigi? Porque você se sente até estranho. Exatamente, Jean. Essa semana, Jean, eu comecei a perceber, semana passada, eu estava diferente em vários aspectos. E aí comecei, né? Percebendo claramente. Mas um diferente gostoso, mais leve. Eu percebi como eu tô musculando muito, eu tô me libertando de um monte de coisa. De estruturas, constructos, né? Dentro da realidade, de liberando peso, ficando mais leve. Porque quando você consegue liberar o peso, aquele ponto de vista, aquelas crenças, né? Aquela coisa, aquele bagulho todo que tá lá no inconsciente, quando você tem áreas que você vai mexendo, sem perceber, você fica muito mais leve. Você começa a se divertir com tudo. E coisas pequenas, que vamos dizer que sejam, não, pequenas a grandes, coisas que não, simplesmente passam a não te incomodar mais. Que antes incomodava. Isso é extremamente libertador. Você fala assim, uau, estou muito mais leve, que delícia, como é bom. Está todo mundo convidado. É muito gostoso esses encontros diários gratificantes. Eu também gosto, estou gostando bastante. Né? E tenho perguntado se cria mais, se é isso mesmo. Essa é uma contribuição, né? É uma contribuição gratuita que eu trago para todo mundo e é de coração mesmo. E eu estou percebendo
que isso está criando mais na vida não só de vocês, de quem assiste, mas na minha também. Cria muito mais, porque em primeiro lugar eu faço para mim. Então, para mim não importa se tem 1, 2, 10, 15, 20, 50 assistindo. É lógico, a gente gosta, né? Quanto mais pessoas assistem, a gente fala, poxa vida, que legal. Mas isso não é uma condição. Aí a gente baixa as barreiras. Quanto mais a gente baixa as barreiras, mais a gente pode ser assistido. Agora, quem gosta de forma e estrutura, determinadas, né? Comunicação muito formal, dentro, né, de determinadas, que a grande maioria faz porque isso chama atenção para se colocar como autoridade, os arquétipos, as roupas. Eu não, sinceramente, não estou disposta. Eu vou criar do jeito que eu gosto de criar as coisas. Faço live do jeito que é confortável, que é gostoso para mim. Entende? Aliás, eu só faço aquilo, né? Já sempre sou meio assim, né? Isso é uma característica minha. E eu acabo fazendo só aquilo que eu quero mesmo. Do jeito que eu quero. Eu assisto Gigi aqui no serviço todo dia. Quando não consigo ao vivo, assisto depois, mas não perco. Ah, que bom, Jean, que bom, eu fico feliz. Fico feliz, porque eu faço de coração. Eu também fico... Muda o meu dia, frequência do meu dia. Eu crio muito mais. Eu saio da live, eu tô, sabe, numa vibração, uma energia muito gostosa, expandida. Porque se eu ficar sozinha aqui, só eu com os meus pensamentos, com as minhas ferramentas, expande muito, 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 muito mais. E depois, legal que fica tudo gravado, o pessoal entra no Instagram, e tem gente que fala, tô maratonando, vai assistindo as lives. Gigi, a sua forma de comunicação é fantástica, só gratidão. Que bom que você gosta. Fico feliz. E para quem está entrando agora, depois assiste a live desde o início, que tá bem legal. Então, coloca aí o seu telefone para despertar de hora em hora e baixa as barreiras. Você vai ver que muito mais possibilidades vão chegar até você. Então, baixa as suas barreiras para que possibilidades diferentes possam acessar, você possa acessar, porque tá tudo disponível aí. São as nossas barreiras que impedem, as nossas crenças limitantes, o que tá aqui, ó, aqui atrás, no meu inconsciente, né, que os meus pontos de vista, aquele ponto de vista rígido, que eu não abro mão daquilo de jeito nenhum, entende? Tá tudo aqui. Isso tudo são as barreiras que estão criando um distanciamento, um impedimento para que por outras possibilidades você acesse outras possibilidades. Sua energia é espetacular, obrigado. Falando espetacular, Roseli, que bom que você me lembrou que dia 15 de dezembro, 2025, espetacular. Gente, um workshop que eu pus assim, um precinho desse tamaninho, não dá para reclamar. Começa às 15 horas. Eu coloquei lá até as 20, mas vai até a hora que acabar. Vou trazer muita ferramenta, mas assim, tudo inédito, tá, meus amores? É coisa assim, para expandir. Então, vamos criar juntos um 2025 espetacular. Não, e o legal é que esse workshop, eu fico toda animada, porque primeiro é para mim. É um presente para mim fazer esse workshop. É um presente para mim fazer essa live. Vocês estão vendo a diferença de que quando eu falar, não, eu vou na obrigação, eu não quero. É lógico que teve momentos que eu não estava querendo fazer. Mas eu fui me empurrando, eu fui musculando. De repente, mano, aí o que eu fiz um tempo atrás, que eu ainda estava resistente, eu comecei a usar ferramentas e eu comecei a descriar um monte de coisa. Principalmente os pontos de vista que eu estava tendo, né? Que não estava me trazendo alegria de fazer. Por que não? Eu gostando de me comunicar, por que não? Né? A abundância de conteúdo, por que não transbordar? Por que ficar guardando? Vai ficar fermentando isso aí?
Eu brinco com as pessoas, vai adoecer, né? Porque começa a azedar, a cristalizar. Então, essa energia que eu troco aqui com vocês e tudo é muito gostosa. E eu tô muito feliz com esse workshop, porque quando eu criei, eu já entrei em contato com a consciência do workshop, já fui resolvendo. Foi uma das criações mais facilitadas. Porque eu entrei em contato com a consciência, porque quando você cria algo, já cria a consciência, e você entra em contato. E aí Deus falou até o horário. Quem definiu o horário foi a entidade do workshop 2025, espetacular. E aí eu queria de manhã, né? Eu fiquei assim, sabe, assim, tentando. Ah, não, mas de manhã é melhor, eu gosto mais. E a entidade deixou claro que queria que começasse às 15 horas. Falei, legal. Tá bom. É o que cria mais? É, então vamos criar mais. Vocês estão entendendo a pegada? O meu ponto de vista é que de manhã, mas eu gosto mais de manhã. Mas, e aí eu baixei as barreiras e falei, tudo bem, vamos experimentar, vamos nessa, 15 horas, tá tudo certo. Vamos criar mais. Vai ficar gravado, Gigi? Nesse dia eu vou viajar, tá gravado, vai ficar gravado. Esses workshops, tudo fica gravado. Todos os produtos, né? A não ser quando eu faço sala VIP da Gigi dentro do Zoom, aí eu não deixo gravado, não. Que é justamente para poder falar o que quiser lá e depois... Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não vai ouvir mais, porque, né? A gente evita dor de cabeça. Entendeu? Mas fica gravado, sim. Os workshops, meus cursos, é tudo gravado. Tanto é que tem os cursos das forças invisíveis, eu faço uma vez por ano. E fica o ano inteiro. Não tem, gente, não dá para criar aquilo para mim, né? Não tem como. É muito conteúdo, gente, vocês não têm noção, a pilha de workshop que tá assim, sabe? Já escrito, que eu tenho para trazer para vocês. É pilha. Então, vamos criando, né? Pelo menos um por mês. Vou ver se em 2025 a gente pega essa rodada aí de um por mês para vocês engajarem e poderem expandir com ferramentas mais aprofundadas e tudo, para pegar a energia. Você pega a energia, né? Você entra em ressonância com a energia daquela expansão, da consciência expandida. Porque quem traz a informação, quanto mais a consciência da pessoa estiver expandida, mais você tem possibilidade de expandir. É como se um grande guarda-chuva, um guarda-sol abrisse para que as outras pessoas abrissem o delas embaixo e que o delas pudesse também expandir. É bem assim. Então, assim, quem predomina em qualquer ambiente é quem tem mais consciência. Vocês estão entendendo o valor de ter mais consciência? Quanto mais consciência você tem, mais predominância você tem sobre um grupo de pessoas, na sua empresa, na sua família. Com as devidas ferramentas. Não quer dizer que você vai pegar e impor, ser rude com as pessoas, e, né, não. Naturalmente, né? Então, quando você tem um sombreiro maior, mais consciência expandida, sempre está musculando legal, você aprende a lidar e você vai ter predominância. Isso faz parte lá do workshop, tá? Então, quem está entrando agora, assiste, a live tá fantástica. Hoje nós estamos falando sobre baixar as barreiras, sobre o efeito das barreiras no nosso dia a dia, né? E o quanto nós podemos aprender a lidar com isso, baixando as barreiras. Entrando no estado de vulnerabilidade para parar de querer achar que levantar barreira é solução.
porque nós fomos treinados para isso, não é assim? Nós fomos totalmente, é um treinamento mesmo, desde que nascemos, acreditando que levantando as barreiras nós vamos nos proteger de determinadas situações, que na realidade a única proteção que existe é estado de presença e consciência. Quando uma energia, algo vem, um pensamento, gente, eu contei para vocês já numa live, foi semana passada, não sei se foi, hoje é terça, foi semana passada. Eu comecei a ter uma ansiedade, uns pensamentos, umas escassez, uns negócios, que eu olhei aquilo assim. Eu falei, aí eu lembrei da ferramenta, falei, a quem pertence isso? Isso é meu? É só você fazer a pergunta. 98% das vezes não é seu. Isso é meu? Não. Devolvo de onde veio. Não, com um minutinho que eu usei as ferramentas e comecei a devolver, devolvo de onde veio, devolvo com consciência, com partículas de consciência anexada, volta, devolvo. 5 minutos depois não tinha mais nada, aquilo tudo simplesmente evaporou. Agora, dor no corpo, tudo que você sente, 98% não é seu, meu amor. Olha que coisa libertadora. Aprende a usar as ferramentas. Vem, faz meus cursos, Criando com as Forças Invisíveis, você vai aprender muito. E esses workshops que todos ficam gravados, tá bom? Então, dia 15 de dezembro, nós vamos ter esse workshop maravilhoso. 2025 espetacular. Vocês vão aprender ferramentas ali para a vida toda. Para essa condição e para além. Pode ter certeza, porque, como a gente estava falando, o apego é que nos faz sofrer. Então, se você está apegado às coisas da Matrix, você vai sofrer. Agora, quando você está expandindo consciência, você vai entendendo que isso não tem preço. O seu tesouro, né? Aquilo que você vai trazer, riqueza, abundância, um 2025 espetacular, na realidade é a expansão de consciência que você está disposto, escolhendo a ter. E aí quando você descobre que você está disposto só um pouquinho assim, né, lá dentro do workshop, eu vou trazer consciência que você está disposto só um pouquinho. E nós vamos todos juntos criar uma elasticidade consciencial, mental, para poder acessar um tantão assim, que era assim, vai ficar assim. Tá bom? Esse é o Papo Quântico da Gigi. Meus amores, até a próxima live. Beijo grande, uma semana maravilhosa. E vamos começar já a criar, conversar com 2025 para criar um 2025 espetacular e grandioso. Beijo grande, meus amores, e até a próxima.